HFE, que é o ganho do transistor, que é a relação, esse beta é a relação entre corrente de coletor sobre corrente de base. Tá certo, pessoal? Então, no nosso caso, aqui, né, vou pegar um ponto lá, ali, né? Vou pegar esse ponto aqui. Nesse ponto aqui eu tenho que a minha corrente de base é 100 microamperes. Ó, todos esses valores aqui, ó, é microampere, microampere, microampere e microampere. Todos esses valores são variações da corrente de base que está aqui do lado. Então esses caras aqui são todos correntes de base. Corrente de base. Tá certo? Então olha lá. Se eu pegar um valor de 150, ou vou pegar esse aqui de 100 microamperes. 100 microamperes é a minha corrente de base. No lugar de P, de IB, vou colocar 100 microamperes. Tá dividindo IC. Nesse ponto aí, o IC é 12,5 miliampere. Que essa reta aqui, vertical, representa IC dado em miliamperes, né? Então a gente tem 12,5 miliamperes, certo? Então 12,5 expoente menos 3 dividido por 100 expoente menos 6, eu vou ter 125. Esse é o ganho do transistor. Esse beta, o HFE, é o ganho do transistor. Tudo bem? Então nós temos aí o beta. Às vezes se calcula o alfa também, que é a relação entre coletor e base. Nós não vamos calcular o alfa. Tá bom, pessoal? Calcular só o beta aí. Então, o beta do transistor, ele representa o que, né? Quando nós tivermos um circuito, se a gente tiver informado já do transistor, ó, esse transistor tem o beta, o tal valor. Vamos pegar um modelo aí. Imaginemos que nós tenhamos um transistor qualquer, dado no exercício, que o beta dele, o beta ou HFE desse transistor, seja 250, né? Bem comum. Se nós tivermos uma corrente de base igual a 120 microamperes, para um transistor qualquer vai ser fácil achar o que? A corrente de coletor ou vice-versa, né? Pois a corrente de coletor vai ser quem? O beta vezes IB. Desse modelo que eu acabei de colocar aqui, C vai ser o beta, que vai ser 250, vezes IB. O IB, 120 microamperes, corrente de coletor, vai ser, isso para um modelo que eu acabei de criar, né? 250 vezes 120 expoente
menos 6, nós vamos ter uma corrente de coletor de 30 miliamperes. Então esse cara é 250 vezes maior que esse aqui. Esse é o ganho do transistor bipolar, chamado também de beta, né? O HFE aí, tá, pessoal? Beleza? Então, um dos detalhes importantes quando trabalhamos com o transistor é sabermos o que? O beta desse transistor, né? O beta que é igual a HFE. Que esse cara é o nosso ou ganho do transistor. Esse é o nosso ganho aí, tá, pessoal? Tudo bem? Então, a corrente de coletor, né? Ela é função da corrente de base. Aqui nós temos o IB, corrente de base. E o beta do transistor pode nos dar também, né, a corrente de coletor aqui, tá certo, pessoal? Então aí são os detalhes que a gente vai estar vendo, né? Essa aqui é a corrente de emissor, né? Corrente de emissor. Essa corrente de emissor chega no nó. Para aqui, para cá nós vamos ter corrente de coletor. Corrente de coletor. E para cá nós vamos ter corrente de base. Corrente se divide, né? Igual aqui. Beleza, pessoal? Então, com a variação da tensão na base, entre base e emissor, nós vamos ter valores de correntes que a gente queira trabalhar, né? Dependendo do valor aí que nós tenhamos de fonte, né, e resistor, a gente pode achar um ponto quiescente aqui e ali, tá certo? E para cada valor de corrente de base, nós vamos ter um valor de corrente de coletor, dado através do beta aí desse transistor. Peguei um ponto qualquer, né? Tá bom? Beleza? Então aí são situações que a gente está vendo, né? Em todo esse circuito aí, né, pessoal? Tudo bem? Então, nós temos isso daí. Isso aí que acabamos de mostrar. O transistor, pessoal, aproveitando esse desenho, olha só, né? Ele tem três curvas, ou melhor, três pontos de operação, que é a saturação, que é essa região aqui. Claro, aqui eu errei um pouco o desenho, né? Ele tinha que estar um pouco mais inclinado aqui, mas é a região de saturação. Essa aqui é a região de corte, quando IB é igual a zero, ou seja, a corrente na base é igual a zero, nós temos a região de corte. Então, essa região aqui embaixo, né, abaixo, daqui para baixo, quando a IB for zero ou menor que zero, nós temos a região de corte. E aqui a região de saturação. Nós usamos corte e saturação quando nós queremos o transistor trabalhando como chave eletrônica, pessoal. Então, quando a gente quer o transistor trabalhando como chave, nós vamos usar a região de saturação e de corte, que é quando o IB é igual a zero ou menor que zero, certo? Quando a corrente na base for zero ou menor que zero, nós estaremos na região de corte. Na região de corte, o que ocorre? Né? Só para a gente voltar aqui. Na região de corte, quando IB é igual a zero, é a mesma coisa que não houvesse polarização aqui. Essa região de depressão, ela abre, ela volta ao seu estado original e não há passagem de cargas aqui entre base e emissor. Né? Não havendo passagem de cargas entre base e emissor, né?
não vai haver corrente de coletor também, tá certo? Então quando IB é igual a zero, quando IB é igual a zero ou menor do que zero, aumenta a região de depressão e não havendo corrente de base, aumentando a região de depressão, né? Não há corrente de coletor nem de emissor. Tá certo? Esse é um detalhe. Essa é quando IB é igual a zero, nós temos corte. O transistor trabalha como chave aberta. Na saturação ele vira uma chave fechada. Então quando tivermos na saturação, nessa região de trabalho, o transistor vai estar trabalhando como chave fechada. Ah, professor, onde você usa corte de saturação? Quando queremos controlar, né, a gente pode ver que às vezes um valor muito baixo, né, da corrente de base, como foi o modelo que a gente mostrou ali, né, uma corrente muito baixa de 100 microamperes, que foi a corrente aqui, 100 microamperes, promoveu uma corrente no coletor de 12,5 miliamperes, né? Uma corrente aí várias vezes maior, né? Tudo bem? Uma corrente aí 125 vezes maior. Então essa ideia, quando a gente tem o transistor como chave, né? É para circuito digital ou circuito de potência. Claro, vai depender da corrente que o transistor suporte também no coletor. Então você pode estar acionando aí cargas maiores, com correntes maiores, né, de meio digital. Então você tem lá um sistema digital, né, entra um sistema digital lá na sua base, né, um sistema digital, né, lá na sua base. Lá na base entra um valor digital, tá certo? Esse valor é muito baixo, né? E você vai ter um valor de corrente de base muito grande que pode estar controlando o motor. É claro, esse sistema não poderia estar ligado diretamente ao motor, mas ele pode acionar e desacionar motores. Então, circuitos digitais que podem acionar um caso motor ou circuito de potência mesmo, né? Aí que não sejam digitais, sejam outro tipo de circuito qualquer. E também pode acionar aí cargas com valor de potência maior, né? Aqui não precisa ser um circuito digital, pode ser um outro circuito qualquer que use esse terminal de base, né? Como chave eletrônica aí também, tá pessoal? Ou chave elétrica, alguma coisa nesse sentido. Então, nós utilizamos, né, no gráfico do transistor a região de corte e a região de saturação, corte e saturação, quando nós queremos que o transistor trabalhe como chave, ou chave aberta, né? Ou chave fechada. E pensar que isso é o que ocorre dentro do CI, né? Do microprocessador, né? Onde temos bilhões de transistores, né? Bilhões de transistores que trabalham com chaveamento, né? Chaves fechadas e abertas. Então, dentro do transistor temos isso também, né, pessoal? Perdão, dentro do microprocessador temos esse fechamento e abertura dos sistemas digitais, né? Dos microprocessadores lá, tal, né? Que utilizam, né? Essa região de corte e de saturação dos mini transistores, dos nanotransistores que estão dentro de um CI, né? Ou de um microprocessador lá, onde temos bilhões de transistores aqui dentro de um CI, tá bom? Então aqui é um sistema de chaveamento.
Podemos ter sistemas também, né, quando a gente trabalha com o transistor, já que estamos falando, né? Sistema de multivibrador, né? E sistema de amplificação, né? Então, quando temos os multivibradores astáveis lá, tal, o experimento do pisca-LED que nós fizemos, né? Lá nós temos um multivibrador, né? E também quando temos que fazer amplificação de sinais, nós vamos usar essa região. Essa região é a região ativa. Então, pessoal, quando a gente for usar essa região aqui, né? Nós vamos ter lá os sistemas alternados aí, né? Ou de tensão, ou de corrente, né? Ah, professor, onde eu uso o amplificador, né? Puxa, amplificador você usa em tanta coisa, microfone, caixa de som, né? Aparelhos de som, beleza? Então a gente vai ter lá os sistemas de amplificação aí, que a gente vai ver, todo esse tipo de coisa. Então o transistor, né, ele trabalha com muita coisa, tá bom? Então o transistor ele pode trabalhar, né, conforme a gente vai ver, com amplificação, amplificação de sinais, amplificação de sinais, né, ele pode trabalhar como chave, né, que acabamos de ver, e com circuitos multivibradores aí, né? Tá bom? Multivibradores aí. Astáveis, esse tipo de coisa aí. Que é muito utilizado. Aqui a gente pode fazer onda quadrada com esses multivibradores, né? Beleza? Então, são uma das características do transistor, né? Toda essa quantidade de informações aí, né, que a gente tem sobre o transistor. Bem, nesse circuito agora que a gente está observando, né, a gente viu que a corrente de base é extremamente importante no funcionamento de um transistor, né, e a gente vai polarizar esse transistor aí, né? Nós vamos colocar valores de resistência e de fonte de tensão que ele tenha um comportamento mais adequado com o ponto quiescente que a gente vai escolher. Eu vou escolher depois, vou fazer uma outra explicação do ponto quiescente também, né? É igualzinho o diodo, né? Mas vamos aqui trabalhar agora em algo mais simples, que é a polarização desse circuito aí. Então, nesse circuito de polarização chamado de emissor comum, o que nós temos aqui, né? Nós temos a malha de entrada. Essa aqui é a malha de entrada. Tudo bem? E essa aqui é a malha de saída. Para essa malha de entrada, né, eu já fiz as equações, né, mas eu posso fazer de novo, mostrando aí, né, passo a passo. Então, da malha de entrada, o que temos? Nessa malha de entrada, eu vou pegar o que eu já escrevi, para não ficar perdendo muito tempo também, né? Eu posso passar mais informações. Então aqui nós temos a malha de entrada, né? Malha de entrada. Na malha de entrada nós temos a tensão VBB aqui, ó, VBB, que é dessa fonte, o VRB, que é essa tensão do resistor base. Era o contrário, é resistor base, tá? O VBE, daí a gente insere aqui a regra de Kirchhoff, né?
Aqui dentro a gente joga o sinal de Kirchhoff para essa malha fechada, né? Olha lá, malha alfa. E aí, ó, nós vamos ter VBB positivo, não precisa pôr, menos VRB menos VBE. Então, olha lá, VBB passa esses termos para lá, do igual, ó. Esse VRB fica positivo e o VBE também, só que eu quero achar o resistor, que vai estar nesse ponto aqui. Então eu abro esse cara, VRB é o RB vezes IB, que é a corrente de base, né? Está estudando a corrente de base aqui, a gente quer esse resistor, então a corrente que passa por ele é IB. Mais VBE, eu quero achar esse cara. Então esse cara que está somando passa para lá subtraindo. Daí eu vou ficar VBB menos VBE, RB e IB. Eu quero achar o RB, que é o resistor de base, então esse IB que está multiplicando passa dividindo. Então RB é o VBB menos VBE, dividido por IB. A mesma coisa, né, o mesmo pensamento aí, eu utilizo quando eu estiver trabalhando com a malha de saída também, né, pessoal? A malha de saída que eu posso trabalhar tanto no circuito, no dispositivo, como no circuito aqui, né? Então eu tenho VCE, VRC e VCC. É o mesmo caso, insiro aí Kirchhoff nessa malha, né? Seguindo a orientação, posso seguir essa orientação aqui, né? Dessa fonte aqui, já que as duas estão girando para cá, ela também vai girar para cá, né? No final vai tudo mudar de sinal mesmo, tal. Onde eu vou ter VCC menos VRC menos VCE. Depois eu, né, poderia ter trabalhado com essa orientação de tensão, igual eu fiz aqui, né? VCC menos VRC, esse é o VRC, então esse é VCC menos VRC menos VCE, né? A fonte contra as tensões contrárias. Então esses caras, né? Esse passa para lá, esse continua aqui. Quero achar o RC. O RC é o resistor do coletor vezes C. Eu quero achar IC. Melhor, eu quero achar RC. O IC passa a dividir. Então RC vai ser VCC menos VCE sobre C. Então eu tenho essas duas equações aí que eu acabei de mostrar. Elas nos permitem o que? Achar os resistores de base e resistor de coletor para esse circuito. Esse circuito aí ele tem, né, essas características aí, tá bom? Então vou pegar lá um modelo qualquer aí para a gente estar fazendo agora. Eu vou desligar um pouco a câmera, tá?